Livro de Gênesis, capítulo 17, a gente vai ler do versículo 1 ao 8. Gênesis 17, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1 ao 8. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ti ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o nome do Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui nessa casa de adoração, e agora pedimos a direção do vosso Espírito Santo para que possamos entender a vossa palavra e que possamos também aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O tema da mensagem dessa noite, irmãos, é aliança com Deus. Nós podemos ver, fazendo uma passagem pelo livro de Gênesis, no capítulo 12 nós podemos confirmar Deus chamando Abraão para sair de sua parentela, sair de sua terra e se dirigir à terra de Canaã, ou seja, a terra que Deus lhe mostraria. Se você for lá acompanhar comigo agora no capítulo 12 do livro de Gênesis, do versículo 1, ele diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então nós vemos aqui Deus mandando Abrão, ou chamando Abrão para sair da sua casa. E Abrão então partiu da terra, da sua terra, levando também a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló, e alguns de suas possessões, algumas coisas que ele já possuía, alguns homens para qual já trabalhava para Abrão. E eles se dirigiram então à terra de Canaã, e tinha a Abrão, quando foi chamado por Deus, 75 anos de idade. Então nós podemos ver aqui que não há idade para servir a Deus ou para obedecer o convite de Deus, o chamado de Deus, para andar com Deus, para fazer uma aliança com Deus. Tinha Abraão aqui 75 anos de idade quando Deus lhe chamou. Podemos confirmar isso aqui ainda no capítulo 12 de Gênesis, versículo 4 e 5, diz: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então veja aqui que Abrão, ainda chamado de Abrão, ele foi então obedecendo ao chamado de Deus, e se dirigiu então à terra de Canaã. Então veja aqui, meus irmãos e irmãs, que Deus está convidando a Abraão, já Abraão, que a gente sabe muito bem que o nome foi mudado para Abraão, para sair da sua terra, da sua parentela,
e para seguir a um destino que Deus lhe mostraria, e esse destino foi a terra de Canaã. Então veja que a gente entende como Abraão foi chamado por Deus e ele aceitou o convite, ou seja, é uma conversão, porque Abraão vivia na sua parentela, e a sua parentela certamente era uma parentela de pessoas que adoravam a vários deuses. O povo de Arã adorava a vários deuses, e Abraão então ele foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Nós podemos ver aqui a conversão de Abraão. Porém, nós podemos também ver que durante a trajetória da vida de Abraão tiveram algumas coisas que aconteceram, né? Ou seja, muitas coisas surgiram na vida de Abraão desde a sua conversão. Uma coisa que a gente sempre lembra aos novos convertidos, que quando você se converte, muitas coisas podem acontecer. O inimigo começa primeiramente a atacar o novo convertido para tentar tirá-lo, né, dos caminhos do Senhor, para tentar desconverter, né, vamos falar assim, ou fazer com que aquela pessoa desista da aliança que ele está afirmando com Deus. E nós podemos ver que houve fome em Canaã, depois de alguns tempos que Abraão já estava em Canaã. Você veja, Abraão sai da sua terra e Deus leva ele para uma terra, e depois de alguns anos houve então uma fome em Canaã, que Abraão teve que se dirigir ao Egito para buscar alimento. E nesse tempo Abraão, também como homem, como pecador, que a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não é porque Abraão era amigo de Deus, não é porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque Moisés, que também era amigo de Deus, como Noé, como esses personagens bíblicos, nenhum deles eram perfeitos, irmãos. Todos eles eram pecadores e pecaram. E nós podemos ver que Abraão aqui, ele cometeu o pecado durante a sua vida com Deus. Veja que ele também, lá no capítulo 13 de Gênesis, quando ele se deslocou para o Egito, ele teve que mentir para o faraó, porque ele temia ser morto, porque Sarai, né, depois Sara, era uma mulher muito bonita. E Abraão, então, temendo que lhe matassem e para ficar com Sara, ele então pediu para que Sara mentisse, dizendo que ela era a sua irmã. E isso aconteceu. Nós podemos ver que houve mentira na vida de Abraão, houve conflitos, né? Ou seja, um conflito entre os pastores do seu sobrinho Ló com os pastores do próprio Abraão. E diante desse conflito, né, desses embates que houve, tiveram que se dividir. Então Ló teve que se dividir, se separar de Abraão, e Abraão lhe deu até a oportunidade de escolher. Disse: olha, você escolhe, a gente não tem mais como ficar junto, então se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher, vamos dizer aqui, parafraseando, se você escolher a sua frente, eu vou para trás. Aonde você escolher, eu vou. E Ló então, como a gente conhece muito bem a história, ele se dirigiu, ele olhou para as campinas, né, os campos belos e verdejantes, em direção a Sodoma, e ele escolheu então esse lugar. E ele se separou. Houve esse conflito na vida de Abraão. E Deus depois anima Abraão, porque Deus chama Abraão com 75 anos de idade, e ele manda ir para uma terra distante. Ele vai, e depois de alguns anos, Deus anima Abraão, dizendo que ele iria ter um filho, né? Então a gente vê no capítulo 15, você pode até acompanhar comigo no capítulo 15, quando Deus então anima Abraão, dizendo que ele vai ter um filho, agora um filho da própria esposa, né, de Sara. Capítulo 15, versículo 3 e 4, ele diz assim: disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro,
mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Então veja que Deus anima Abraão, diz que ele vai ter um filho e vai ser das suas entranhas, ou seja, mesmo com a idade avançada, ele vai gerar um filho na sua esposa Sara. Então Deus faz esse ânimo a Abraão, né? E Sara, ainda Sarai, ela não esperando ou não tendo a paciência de esperar pelas promessas de Deus, o que ela faz? Ela toma uma atitude certamente muito errada, e ela entrega a sua serva egípcia, Agar, e entrega a Abraão como uma concubina para que ela pudesse gerar filhos para Abraão. Ou seja, porque havia aquela lei naquela época em que a filha da serva, quando vamos dizer, a patroa, né, a senhora, ela oferecia a sua serva para o esposo como concubina, o filho que aquela serva gerasse seria filho da senhora, da patroa, né? Então veja que absurdo, né? A gente sabe que isso nem lógica tem, embora que a lei lhe desse esse direito, mas biologicamente nós sabemos que o filho seria sempre da serva, a mãe biológica era a serva Agar, a egípcia. Então Sara, não esperando pelo cumprimento da promessa, ela ofereceu então a sua serva, e de cuja relação, né, com Abraão, quando ela entregou, ela então concebeu, ela engravidou, e posteriormente nasce dessa relação Ismael, o filho primogênito de Abraão, porém com a sua concubina, né? Então, e Abraão tinha já 86 anos, né, quando ele torna pai de Ismael. Aí a gente vê depois, irmãos, agora nesse texto, no nosso texto áureo aqui, no capítulo 17, nós podemos ver aqui, Deus chama Abraão, depois desse tempo, para fazer uma aliança com ele. E Deus promete com essa aliança engrandecer a Abraão. Ele faz uma promessa, ele chama Abraão para fazer uma aliança, prometendo grandeza a Abraão. Veja que no versículo 2 do capítulo 17, ele diz assim: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Ou seja, Deus está dizendo aqui a Abraão que depois da aliança ele iria multiplicar Abraão e engrandecer então a família de Abraão. Então Deus, a partir daí, muda agora o nome de Abraão, que era antes Abrão, que significa pai exaltado, né, ou patriarca, e passa então para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão ou pai de uma grande nação. Então podemos ver aqui no versículo 4 ao 6, ele diz: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. Por isso aí o nome Abraão. O versículo 5 diz: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então está aí a promessa de Deus com Abraão. Então Abraão, ele só tinha Ismael como filho, e esse filho, porém, era da sua serva, ou da serva de Sara, agora Sara também. Então ele não imaginava, imagina aí um homem com 99 anos, chegando aos 100 anos, e Sara, ou Sarai, estava com 90 anos. Você imagina aí duas pessoas idosas, né, e certamente já tinha passado tudo, né? Sara já tinha deixado de ser fértil, né? Não poderia mais gerar filhos, né? Então, e certamente o tempo que Abraão era casado com Sara, entende-se que Sara era estéril, por isso que ela não gerou filho durante todo esse tempo de casada com Abraão. E agora aos 90 anos, você imagina aí, aos 90 anos, a mulher com 90 anos já tinha passado todos os costumes da mulher,
e Abraão com 99 anos, já chegando aí, ou beirando, como diz o ditado, aos 100 anos de idade. Então Deus, ele promete agora o filho, né, a Abraão, e Ismael já tinha aí nascido, já era filho, já adolescente, mas era filho da serva de Sara. Então Sara, Deus muda o nome de Sara, de Sarai, antes que Sarai significa minha princesa, ou significava minha princesa, Sarai, e Sara significa princesa, ou seja, de minha princesa agora princesa mesmo, ou seja, para mostrar, você pode se dirigir à pessoa, não, você é a minha princesa, mas é a sua princesa, é a escolhida como sua princesa, ou seja, ou denominada como sua, mas quando se diz princesa, de fato ela é princesa, está entendendo? Quando eu digo, olha, esta pessoa é a minha princesa, né? Eu me dirijo à minha filha, da minha filha, a minha princesa, né? Mas eu digo porque ela para mim é a princesa. Mas se eu fosse rei, ou se eu fosse de fato, né, a rainha, a esposa de um rei, ela seria a princesa de fato, né? Então Sara, então, como filha de Deus, seria então de fato a princesa, né? Então aí Deus está estabelecendo o seu nome como princesa aos 90 anos de idade. E Abraão então fica até questionando, né? Ou seja, será possível, né, eu com 99 anos, aí minha esposa com 90 anos de idade, sermos ainda pais, termos um filho, né? E até eles riram, né? Mas esse entendimento do riso de Abraão, entende que não foi um riso de zombaria, né? Mas um riso até assim de surpresa, né? Rapaz, imagina aí eu com 99 anos, e certamente se a promessa foi com 99 anos, o filho nasceria daqui a 9 meses e faria, por exemplo, Abraão poderia já estar com 100 anos, por isso que ele diz, com 100 anos, eu vou estar com 100 anos, e ter um filho com 100 anos de idade. Então Deus promete esse filho a Abraão, que seria nascido de sua esposa Sara. E para concretizar a aliança de Deus com Abraão, teria que Abraão tomar algumas atitudes, teria que Abraão fazer algumas coisas. Então, quando a pessoa é chamada por Deus para ter uma aliança, quando nós somos chamados para fazer aliança com Deus, nós devemos tomar algumas atitudes. Algumas pessoas hoje se dizem cristãos, dizem que andam com Deus, têm aliança com Deus, mas não cumprem as exigências da aliança. Então há algumas exigências que Deus ele exige para que seja concretizada a aliança. E uma aliança, irmãos, com Deus, ela não é apenas você achar que tem essa amizade com Deus e que anda com Deus, ou que você se acha importante, porque tem muita gente que se acha importante, aí diz que agora eu vou me decidir andar com Deus. Olha, eu posso até andar com Deus, eu posso até me converter a Deus, ou seja, às vezes por um interesse, ou por interesse próprio de algumas coisas, ou por ele se achar que ele é grande demais e que Deus é quem precisa dele. Então, para se ter uma aliança com Deus, é preciso olhar as exigências que Deus exige, não o que você exige. Não somos nós que exigimos de Deus. Olha, Deus, eu quero ter uma aliança com o Senhor, mas eu quero que o Senhor aceite os meus termos para concretizar essa aliança. Então, primeiro, eu não quero que o Senhor se meta na minha vida, eu não quero que o Senhor me dê ordem, eu não quero que o Senhor exija nada de mim. Ou seja, se fosse o homem a colocar os termos para firmar a aliança com Deus, você imagina aí a relação que seria, né? Olha, eu quero fazer certas coisas da minha vida, do que eu quiser fazer, e o Senhor não pode me impedir. Então, se fosse o homem para decidir, seria de uma forma, mas aqui, se você quer ter uma aliança com Deus, você tem que aceitar os termos estabelecidos pela palavra de Deus com relação a essa aliança. Nós podemos ver aqui
que Deus estabelece alguns termos para se concretizar essa aliança. E o que é uma aliança? A aliança é um pacto, irmãos, é um acordo, é um ajuste solene ou solenemente que se realiza entre duas ou mais pessoas. Então, por exemplo, o casamento é uma aliança, não é isso? O casamento é uma aliança e que tem testemunhas e que tem a pessoa que vai oficializar aquela aliança. Existe um juiz que oficializa a aliança quando é somente de uma forma civil, e existe, né, o juiz e o celebrante, o religioso celebrante, seja pastor, padre ou qualquer uma outra autoridade religiosa, conforme as religiões a qual os noivos, né, se submetem. Então, existe a testemunha, e todo o pacto, toda aliança tem isso. Então, a aliança entre o homem e Deus, os anjos são testemunhas. Então, nós não podemos fugir de testemunha. Então, por isso que nós, quando nos casamos também, nós temos as pessoas como testemunha e nós prometemos a assumir alguns termos. Lembra que quando, no momento do casamento, o celebrante chega para o homem e pergunta: você aceita a fulana de tal como sua esposa, prometendo amá-la na doença, né, na saúde, na alegria, na tristeza, né, até que a morte os separe? Aí prometo, né? Aí pergunta a mulher a mesma coisa, e assim acontece. E existem vários tipos de aliança, e que havia testemunha, havia alguns termos, né? Vocês podem lembrar também, lá na frente, Isaac, ele chama um dos seus servos e faz um pacto com ele, dizendo: olha, você vai ter que procurar aliás, né, Abraão, ele faz uma aliança com seu servo, pedindo para buscar a esposa para Isaac. Então ele chama o seu servo e ele diz: olha, eu não quero que meu filho se case com pessoas dessa região aqui, você vai até lá na minha terra e traga uma esposa para meu filho. E para se concretizar esse pacto, eles tinham que fazer algumas coisas, e uma das atitudes era os dois fazerem um ritual, e esse ritual era colocar a mão diante de testemunha no membro um do outro. Para vocês terem ideia, tinha alguns tipos de aliança que se fazia ali entre as pessoas com testemunha. O colocar a mão na coxa, como diz, mas era colocar a mão no membro do outro, confirmando então aquela aliança. E tem outros tipos de rituais. Depois se colocava uma pedra ou uma coluna de pedra, dizendo que aqui é o símbolo da nossa aliança, em que a gente vai se lembrar desse símbolo para a gente não quebrar essa aliança. E a aliança com Deus, e o homem tem algumas atitudes que o homem tem que fazer, não Deus, mas o homem tem que fazer, porque Deus sempre cumpre com o seu lado da aliança. Os seus termos ele cumpre. Agora os homens é que de vez em quando quebra então, né, os termos da aliança. Então, para se concretizar a aliança com Deus, é preciso que os homens tomem algumas atitudes. E o que é que Deus exige para essa aliança? Por isso que não é só você dizer que agora é crente, que eu ando com Deus, que eu tenho uma aliança com Deus, que Deus é o meu Senhor e meu Salvador, e vive de uma maneira como você bem quer. Não, tem algumas condições para se concretizar, para finalizar de fato, selar a aliança com Deus. E a primeira atitude que Deus exige do homem é andar com Ele, é andar com Deus. Veja no versículo 1 do capítulo 17, diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. Olha que Deus está dizendo, chama para Abrão e diz: olha, anda em minha presença. Olha, Abraão já foi chamado alguns anos atrás, lá da sua terra. Deus chamou ele e disse: olha, sai da tua parentela, sai da tua terra e vem para uma terra que eu vou te mostrar.
E alguns anos depois, Deus chama Abraão agora e diz: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus El Shaddai, né? Ele diz assim: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Então, certamente, Deus está chamando a atenção. Olha, eu quero que você ande na minha presença. Irmãos, andar na presença de Deus é algo muito sério. E que muita gente acha que é simples demais. Nós não poderíamos andar de uma forma corrupta na presença de Deus, porque tem muita gente que diz: eu sou crente, eu sou cristão, eu sigo a Deus, mas anda de uma forma corrupta, se corrompendo com muitas das recomendações que Deus estabelece na sua palavra. Então, se você é crente e diz que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, muitos se corrompem com essa prática da Bíblia. Então se afasta da palavra de Deus, deixa de lado a palavra de Deus e começa a viver de uma forma própria, da forma como ele bem quer. Então não adianta você dizer que anda com Deus e vive de uma forma corrupta, porque Deus conhece o nosso caminho e o caminho dele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Então não se pode andar num caminho perfeito com atitudes corruptas. Olha o Salmo 18, irmãos. Abra a sua Bíblia no Salmo 18. Salmo 18, versículo 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então veja que o caminho de Deus é perfeito, não há em momento algum imperfeição nos caminhos de Deus. Então quem acha ou quem quer fazer os caminhos de Deus imperfeitos, quebra a cara. Eu vi essa semana um vídeo de um repórter, eu não sei se era um repórter, se era uma pessoa, entrevistando um padre, e ele perguntando ao padre se beber era pecado, e o padre disse que não, que inclusive que o Espírito Santo, as pessoas se embriagam com o Espírito Santo, então se embriagar, e o vinho é para se alegrar mesmo, é para favorecer a alegria nas pessoas, então pode se embriagar, não tem nenhum pecado nisso. Ou seja, aí as pessoas, imagina aí, a maioria das pessoas que seguem a religião gostam, que resposta boa, era isso que eu queria ouvir, né? Aí agora eu posso me embriagar, e todo dia se embriaga, porque eu vou me embriagar agora todos os dias agora, porque não é pecado, então é muito bom. E a Bíblia diz que não se deve embriagar, a Bíblia proíbe a embriaguez, mas o padre disse que não, porque o vinho foi feito para alegrar, então não é pecado. Então veja que muitas religiões ou muitos religiosos querem imperfeiçoar, ou seja, tirar a perfeição daquilo que Deus tornou perfeito. Ou seja, o caminho de Deus é perfeito, irmão. Não tem ninguém na face da terra que pode mudar o caminho do Senhor. Por isso que para se andar com Deus, tem que andar nele do jeito que Deus quer que se ande, não do seu jeito. Eu não posso andar no caminho de Deus como eu quero andar. Veja que lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que andou Enoque com Deus, de maneira que Deus tomou ele para si. Enoque andava com Deus de uma maneira que agradava a Deus. A forma como Enoque andou com Deus, dá para a gente entender, irmãos, que era de uma forma perfeita, agradável a Deus. E foi tão perfeito o andar de Enoque com Deus, que Deus disse: não, eu quero você logo para mim, você não vai nem passar pela morte. E trasladou então Enoque, né? Então ele tira Enoque daqui e leva para si. Disse: esse homem eu entendo assim, não sei se ele anda tão bem comigo, que eu não vou nem deixar ele passar
pela morte. Então, irmãos, imagina aí, quando nós chegarmos lá na glória, e a gente tem muita pergunta para fazermos a Enoque, né? Enoque, me diz, Enoque, né? Como você conseguiu, né? É difícil, irmãos, mas é a exigência que Deus faz. Para se ter essa aliança com Ele, tem que andar com Ele e de andar da forma como Ele quer. Podemos ver também no capítulo 6, no versículo 9, que Noé, ele andava com Deus. Mas, você diz, não, mas Noé é diferente de nós. Não, irmãos, Noé andou com Deus no meio de uma geração corrupta. Da mesma forma que a geração está hoje, na época de Noé também estava, talvez até pior, nós não sabemos, nós não estávamos lá para comparar, mas a Bíblia fala que o pecado da humanidade chegou a um patamar tão grande que Deus decidiu acabar com a raça humana. Então veja que o pecado do homem chegou ao limite de Deus, e no meio de tanta pecaminosidade, né, tanto pecados praticados, havia um homem que andava com Deus. Veja, você pode até acompanhar comigo, se você quiser confirmar aí, em Gênesis capítulo 6, voltando aí algumas páginas da sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, no versículo 9, vamos ver aqui, o versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Agora, olha o versículo 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Tá, irmãos? Veja que a Bíblia relata aqui que a geração de Noé estava corrompida, e que Deus chegou até a se arrepender de ter criado o homem. Ele disse: vou destruir toda a vida humana. Mas ele viu graça em Noé, porque Noé andava com Deus. Ou seja, se pode andar com Deus, é só você querer e decidir andar com Deus. Então, para se firmar aliança com Deus, é necessário andar com Deus. E para andar com Deus, tem que estar de acordo com os seus termos. Vamos ler lá em Amós 3:3, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem que estar de acordo, ou seja, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E irmãos e irmãs, se nós fôssemos fazer alguns testes para sabermos se estamos andando com Deus, ou se algumas de nossas atitudes, de fato, ela agrada a Deus, podemos então fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que aconteceria se todos fizessem? Então veja só, a sua forma de andar com Deus. Se todo mundo andasse como você anda, o que aconteceria? Tanto que tem gente: não quero que você faça o que eu faço, não quero que você venha onde eu vou, não. Por quê? Porque tem essa atitude que as pessoas não querem que os outros façam. Eu lembro, bem interessante, né, uma ilustração de um filho desse jovem aí que se enche de tatuagem, que vai para a rua dizendo que agora é esses caras da anarquia, né, que usa aquela máscara ali, né, que quer quebrar tudo e só querem fazer tudo contra a moral. Aí ele chega em casa, aí está lá o pai dele: meu filho, eu tenho uma notícia boa para você, eu vou andar com você. Como assim, pai? Não, eu vou agora acompanhar você. Não, pai, mas e o seu trabalho? Para que trabalhar?
para eles, negócio de trabalho é para essas pessoas legalistas, né? Eu vou agora ser como você, né? Eu vou andar com a sua turma. Não, pai, peraí, pai. E a gente, a nossa família aqui, não, isso aí se vira, isso aí cada um tem que se virar. Agora eu vou quebrar o pau mesmo, eu vou fazer igual a você, né? Mas pai, e como é que eu vou? A minha mesada, você vai se virar, você consegue isso aí, né? Ou seja, não, pai, mas e o meu computador em casa, a minha vida boa que eu tenho aqui, não, isso aí você consegue, porque a vida boa é a sua. Eu vou fazer igual a você também, eu estou cansado de ser legal, de ser moralista, né? Ou seja, né, então muita gente quer as coisas, mas não quer que ninguém ande com ele, porque sabe que não presta. Fica falando besteira, não, porque é assim, eu não concordo com isso. Mas se os pais dizem, tá bom, eu vou ser igual a você agora. Não, pai, não pode não, pai. Não, minha vida não pode ser. Então, primeira pergunta é isso: o que você está fazendo? Se todo mundo fizesse, como seria o mundo, né? A resposta fica com cada um. A segunda pergunta: o que você faz? Eu posso fazer em público, ou porque só faço escondido? Andar com Deus, mas você faz essa atitude escondido. Então por que você só faz escondido? Se é uma coisa boa, então por que você não faz ao público? Você não vê, eu estou fazendo isso. Aí tem muitas coisas que as pessoas que dizem que andam com Deus fazem escondido, porque sabe que se for tornar público vai ser reprovado. Primeiro, já está reprovado por Deus, e segundo, vai ser reprovado pela sociedade, principalmente você que leva o nome de crente, porque crente não pode fazer nada diferente do que a sociedade ímpia faz. Você pode ver que qualquer coisa que acontece com o crente, coloca logo lá no judiciário, né? Evangélico cometeu isso, isso e isso. Você nunca vê, alguém aqui já viu uma notícia nas redes sociais, nos velhos jornais? Antigamente tinha os jornais, né, em papéis. Hoje a gente não vê quase jornais de papéis ou revistas. Você já viu alguma notícia, né? Católico foi preso traficando droga. Espírita foi preso traficando droga. Mas não, quando é um crente evangélico foi preso traficando droga. Então já vai se referindo ao segmento religioso, ou seja, porque a sociedade nos vê como uma categoria que tem que ser diferente. E essa diferença, irmãos, é o andar com Deus. Então temos que mostrar para a sociedade que somos diferentes, porque a própria sociedade, ela não aceita nós andarmos diferentes se a gente professa a nossa fé em Deus. E a terceira pergunta aqui eu posso orar pedindo a bênção de Deus naquilo que eu estou fazendo? Aquilo que você faz que Deus não aprova, certamente. Aí você pode, Senhor Deus, olha, eu vou fazer isso, eu sei que está errado, aí eu peço ao Senhor que abençoe. Lembra uma reportagem que passou os políticos colocando dinheiro dentro dos bolsos, né, da roupa, e depois deram as mãos e fizeram uma oração, agradecendo a Deus, né? Ou seja, aí você acha que Deus está aprovando isso? Isso é andar com Deus? Irmãos, Deus nos vê em todas as nossas atitudes. Por isso que o exemplo de se andar com Deus foi aquele que José deu, quando a mulher de Potifar o chamou para se deitar com ele. Aí só uma frase, lá em Gênesis 39, versículo 9, é só uma frase, ele diz: como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Porque José disse: olha, eu tenho tido do seu esposo toda a confiança, ele colocou a casa sobre a minha responsabilidade, sobre a minha confiança. Ele só não me colocou, vamos dizer, que a senhora, e a senhora vem querer que eu faça isso? Eu jamais faria isso. E ele diz assim: como pois eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja,
Ele não fala, ele disse, como é que eu faria? Como é que eu iria pecar contra Potifar? Não, porque Potifar podia até nem sequer saber. Mas ele disse, como eu poderia fazer isso e pecar contra meu Deus? Porque Deus conhece o nosso andar. Deus conhece os nossos passos, irmãos. Então, para andar com Deus, deve seguir os caminhos dele. Os caminhos dele são diferentes. Mais uma vez, vou ler, né, como a gente já leu na semana passada, mas eu gosto muito desse texto de Isaías 55. Versículo 8 e 9, que diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós temos que procurar entender o caminho do Senhor e aceitar as suas regras, os seus termos, para que possamos dizer, agora eu tenho uma aliança com Deus, porque eu ando com Ele. Então, irmãos, você anda com Deus, se você está dentro dessas exigências, amém? Se não, ainda há tempo para se pensar e andar com Deus. Em segundo lugar, a segunda recomendação para se firmar a aliança com Deus, a primeira é andar com Deus. A segunda que ele exige é ser perfeito. Eita, aí é que pesa, não é, irmão? Mais uma vez no versículo 1, no capítulo 17 de Gênesis, ele diz, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Irmãos, Abrão aqui com 99 anos recebeu de Deus essa ordem, né? Imagina aí, quase 100 anos, Deus aparece a Abraão já aos, vamos dizer, os 100 anos de idade, olha, anda na minha presença e ser perfeito. É a aliança que eu quero firmar com você, Abraão. E o que é ser perfeito, irmãos? Ser perfeito é ser íntegro em tudo que você faz, é ter integridade, é estar tudo alinhado na sua vida, é você não querer nada que não seja legal, e a gente muitas vezes falha em algumas coisas. Por isso que para andar com Deus precisamos ser perfeitos. E não vamos confundir integridade com reputação, não é isso? A irmã Leonila é uma mulher de grande reputação. Reputação é o que os outros pensam de mim. Rapaz, o pastor Pereira é um homem, viu? Rapaz, Nilberto, pense num homem, ali é um caba de moral, de caráter, é um homem justo. Então, o que as pessoas pensam de nós, ou nos avalia, isso é a reputação que ele nos dá. Mas, como Deus diz, olhando na minha mente ser perfeito, mas para Deus, perfeição é integridade. E integridade, muito diferente de reputação, integridade é o que Deus vê em mim, é o que Deus pensa de mim, não é o que os homens. Reputação é o que os homens pensam de mim. Ah, rapaz, eu admiro você. Aí chega para Robinho e diz, rapaz, o maior valor é esse Robinho. O Robinho é um crente, né? Ou seja, é muito fácil eu dizer que Robinho é um crente, mas Deus diz assim, Robinho, eu gosto de você é um crente em mim. Imagina aí, Deus dizer para você, você é um crente. Aí, isso é o que você deve buscar, é que Deus veja em você um crente, uma crente, integridade nas coisas que Ele determina, que Ele exige que nós façamos. Por isso que Ele diz, isso é ser perfeito. Ser perfeito é integridade. Se Deus manda você orar, você tem que orar. Se é para ler
para meditar na sua palavra, é para se buscar a palavra, porque tem crente que não está nem aí. Tem crente que não lê a palavra de Deus, tem crente que não ora, tem crente que não obedece em 99% da palavra, só obedece 1%. Falta integridade. Porque integridade já está alinhado naquilo que você aceita fazer. Então, para se fazer aliança com Deus, ele diz: olha, quer fazer uma aliança comigo? Você vai ter que andar comigo, e andar comigo de uma forma íntegra. As pessoas têm que ver que você anda comigo. Você tem que ser diferente. Isso é ser perfeito, irmãos. Para ser perfeito, nós não podemos também nunca ser perfeito sozinho. Não, eu sou perfeito porque eu fui criado assim. Não. Para que a gente possa ser perfeito, precisamos da ajuda de Deus. Mais uma vez, lá no livro de Salmos, no capítulo 18, Salmos 18, no versículo 32, diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então é Ele quem nos dá força para vencer, é Ele que nos dá força para lutar, para que a gente mude. Só Ele. Se Deus nos der força para a gente mudar, irmãos, se Ele não estiver motivando a gente nunca muda. Nós nunca vamos procurar integridade. E a integridade, a perfeição, ela é um processo. Não cai assim de repente, agora eu sou perfeito. É um processo, porque nós temos tanta coisa que precisamos mudar em nossas vidas. E tem tantas coisas que você já deveria ter mudado e você não mudou ainda. Aí você diz que anda com Deus, que tem aliança com Deus. Cadê a integridade? Então, irmãos, ainda no capítulo 25 de Salmo, passe algumas páginas aí, onde mostra que nós precisamos de Deus para adquirirmos a integridade, ou seja, a perfeição. Salmo 25, do versículo 1 ao 5, ele diz assim: a Ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os Teus caminhos, Senhor, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, por Ti estou esperando todo dia. Então veja que o salmista aqui, ele pede a Deus que lhe ajude a andar nos caminhos, a ser íntegro, a ser perfeito, porque sozinho, irmãos, jamais conseguiríamos ser perfeito diante de Deus. É preciso a ajuda de Deus. E ser perfeito é ter temor a Deus, como Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, que se desviava do mal e temente a Deus. E Jó era perfeito. Se você voltar aí para o livro de Jó, no capítulo 1, você pode confirmar isso. Jó 1:1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, íntegro era um homem perfeito. Jó era perfeito, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, é preciso estar em aliança com Deus, é preciso estar com o apoio de Deus, porque a perfeição, ela não se consegue como um milagre, ou num passe de mágica. Agora, a partir de agora, você é íntegro, é perfeito, mas é uma longa caminhada, irmãos, e que muitas vezes, nessa caminhada para a perfeição, para buscar a perfeição, como a gente está caminhando para a perfeição final, a perfeição concretizada,
o ápice da perfeição, essa caminhada é dolorida, é de muitas batalhas e de muitas perdas às vezes. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, no versículo 12 e 13, ele diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz: olha, estou a caminho. E a perfeição é assim, irmãos. Você tem que todos os dias pedir a Deus: Deus, me ajuda. Deus, eu sou fraco, por isso eu preciso da sua ajuda. O salmista, ele diz no salmo, ele pede que Deus tenha misericórdia dele, porque diz que ele é fraco. Tem misericórdia de mim. Acho que se não me fala a memória, é o Salmo 5, onde o salmista, ele diz que ele é fraco, irmãos. É o capítulo 6, Salmo 6, versículo 2, diz assim: tem misericórdia. Vamos ler o 1. Ele diz: Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então veja que a integridade é um processo, irmãos, mas para que possamos ser íntegros, perfeitos diante de Deus, nós temos que buscar todos os dias a nossa integridade, pedir a Deus que nos ajude. Ao sairmos de casa, oremos a Deus, pedindo a Deus: me livra da corrupção, me livra daquilo que não agrada ao Senhor. E nós sabemos de muitas coisas que já temos consciência de que Deus não agrada, se nós fôssemos fazer. Por isso que a gente já tem que pedir: Deus, me livra disso. Isso é buscar a perfeição. E a perfeição é uma decisão que se deve tomar para sempre. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Quer? Tá bom. Anda com Ele, seja perfeito, seja íntegro. E essa decisão tem que ser para sempre. Você não pode dizer: eu vou ser íntegro, e depois você retroceder, voltar atrás, começar a viver uma vida de mau caráter. Você tem que continuar a sua caminhada com Deus. Então essa é a segunda recomendação para a aliança com Deus. E a terceira e última, para se concretizar a aliança com Deus: a primeira é andar com Deus, a segunda é ser perfeito, é ser íntegro, e a terceira é obedecer imediatamente aos termos da aliança. Versículo 23, voltando para o nosso capítulo 17 de Gênesis, agora o versículo 23, a Bíblia diz assim: então tomou Abraão o seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então veja que uma das exigências de Deus para se concretizar a aliança com ele era também a circuncisão. Ou seja, todo homem macho, todo homem já é macho, todo macho tinha que fazer a circuncisão, que hoje é reconhecido como aquela cirurgia de fimose. Só que naquela época não ia para um hospital,
era com uma pedra afiada, né? E era ali naquela hora ali, se puxava ali, cortava o prepúcio e era assim, na tora mesmo, a circuncisão. Então, quem quisesse fazer aliança com Deus tinha que se submeter a essa exigência, né? E hoje essa circuncisão não é mais necessária. A circuncisão hoje é no coração. A Bíblia diz que a nossa circuncisão hoje é no coração. Nós temos, por quê? Porque a circuncisão tirava aquilo ali, e agora nós temos que tirar tudo aquilo que impede da pureza de nossos corações. Então, tirar a sujeira de nossos corações. Porque Deus é tão maravilhoso, né, irmãos, que segundo alguns comentaristas aí, eles analisando por que Deus exigiu em uma aliança com Ele esse ato cirúrgico, né? Essa coisa chamada circuncisão, que hoje é conhecido como a cirurgia de fimose. Por quê? Porque Deus sabia de que a geração de Abraão teria que continuar, porque essa aliança teria que ser de geração a geração. Era uma atribuição perpétua. E a circuncisão, ela tinha alguns fundamentos, ela tinha tudo de bom para o homem, né? Aparentemente o homem achava que seria ruim, não, mas Deus sabia que o homem iria desobedecer, que iria peregrinar por 40 anos em um deserto, que nós sabemos que não tinha água, o deserto não tem água, então a higiene seria muito difícil, e a circuncisão é um procedimento que favorece a higiene do órgão masculino. Então Deus sabe de tudo. Falou que seria no oitavo dia de nascido. Naquele momento da decisão, quem tinha a idade, que Abraão se foi circuncidado já com 99 anos, Ismael com 13 anos, e todos que trabalhavam com Abraão, todos os estrangeiros também, quem quisesse estar na aliança com Deus, tinha que ser circuncidado, e todos foram circuncidados, e naquele mesmo dia que Deus firmou a aliança com Abraão. Mas Deus disse, mas a partir de agora, todo macho que nascer no meio do povo, no oitavo dia, deve ser circuncidado. E já descobriram aí que no oitavo dia, os anticorpos de uma criança está no seu auge, por isso que a circuncisão é favorável nesse dia. Então Deus é maravilhoso, irmãos. Todos os termos que Deus estabelece para nós é para o nosso bem. Então a circuncisão hoje com Cristo, a aliança com Jesus, a circuncisão é no coração, é você tirar aquilo que traz sujeira para a sua vida, que impede a pureza da sua alma. Então essa é mais uma exigência da aliança com Deus, e tem que ser obediência imediata. Então, se você quer uma aliança com Deus, anda com Deus, procura ser íntegro, perfeito, e tem que ser a partir de hoje, a partir de agora. Eu sou agora um crente, mas eu só vou começar a andar com Deus, a procurar crescer na minha integridade com Deus só no ano que vem, porque esse ano eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho coisas para fazer, então eu vou aproveitar esse ano, e só no ano que vem é que eu vou começar a andar com Deus e ser perfeito. Não, irmãos, porque a aliança com Deus tem que ser imediata. Primeiro, que você não sabe nem se vai chegar amanhã ou no ano que vem, ninguém sabe. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, não podemos endurecer nossos corações, mas faça a aliança com Deus agora. Essa é a exigência que Deus faz. Então, Deus cumpriu com a sua parte da aliança, abençoou Abraão, multiplicou a sua semente, a sua geração, e nós conhecemos a palavra de Deus, que a geração de Abraão, Abraão teve depois Isaac teve Jacó, e Jacó teve os seus 12 filhos, e os seus 12 filhos geraram aí as nações, e foi grande demais as bênçãos na vida de Abraão. E ainda Deus disse que os que abençoarem Israel serão abençoados, né? Os que amaldiçoarem serão amaldiçoados, ou seja, a descendência de Abraão. E nós somos descendentes de Abraão também na fé. Nós somos descendentes na fé
de Abraão, desse Deus. Por isso que a aliança para com Deus exige esses termos, nós temos que se submeter a esses termos, andar com Deus, ser perfeito e ser obediente imediato. Quantos anos mais você quer viver? Abraão já tinha aí 99 anos quando fez a aliança com Deus. Você imagina aí, eu já estou com 99 anos, eu vou mais fazer o quê? Eu já vou morrer daqui, não sei nem se eu estou vivo amanhã, né? Não, irmãos, não importa. Semana passada eu estava conversando com os irmãos, interessante que eu vi uma coisa na semana passada, bem interessante. Uma pessoa perguntou a um sábio: quantos anos você tem? O sábio disse: eu não sei, porque os que já passaram, para mim não adianta mais. O que importa é quantos anos eu tenho ainda para frente. Eu não sei, Deus é quem sabe, porque os que eu já vivi já passou. Então nós temos que pensar, irmão, na frente. Então não importa, Deus pode nos abençoar com anos pela frente, e esses anos nós temos que viver de uma forma íntegra, andando com Deus. E como você quer viver? Quer andar com Deus? Lembre-se que para se andar com Deus é necessário Jesus estar na sua vida, porque nós precisamos de Jesus, e nós não podemos andar com Deus da forma como nós queremos, porque Deus nos vê em todos os nossos passos, em toda a nossa atitude. Aí em Hebreus 4,13 diz que todos nós estamos patentes aos olhos daquele que nós iremos prestar conta. Deus está vendo todos nós. Nós precisamos ser transparentes conosco mesmo. Todo pecado encoberto é um escândalo aberto no céu. Podemos estar pecando ocultamente, mas no céu o nosso pecado está sendo visto, está descoberto, irmãos. E se você quer receber os frutos da aliança, como Abraão recebeu os frutos da aliança com Deus, porque Deus disse: anda comigo, ser perfeito, eu vou te abençoar, vou abençoar a tua descendência. Ele chama até Abraão, lá no capítulo 22, ele chama Abraão, capítulo 22 de Mateus, lá no versículo 17 e 18, ele diz: olha, vem cá, olha para o céu, quantas estrelas tu pode contar? E olha as areias da praia do mar, assim vai ser a tua descendência. E de fato, irmãos, nós sabemos que Israel é uma grande nação. Então, para que Deus cumpra com a sua aliança conosco, você precisa estar íntegro, porque Deus não derrama a sua bênção ou a sua santidade em vaso sujo, corrompido. Então, faça aliança com Deus e seja abençoado. Que Deus possa nos abençoar, que possamos andar com Ele, que possamos ser íntegros diante dEle e que possamos obedecê-lo imediatamente. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, que essa igreja mantenha a aliança com o Senhor e que cresça, Senhor Deus, cumprindo os termos dessa aliança, andando sempre com o Senhor, com integridade e obediente. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.